Por isso a compaixão, ela é fundamental nos dias de hoje também, porque nós vivemos num mundo, como eu disse, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, né? Se isolando cada vez mais, porque tem medo, né? Como você falou anteriormente, Rogerinho, tem medo de receber ajuda, né? Esse indivíduo está se compadecendo de mim, mas porque está querendo alguma coisa ali por trás, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele com certeza nos dá as ferramentas certas para a compaixão. Sim. Né? Sim. Agora, qual que seria essa abordagem ou a abordagem mais correta nesse processo de manifestação de compaixão? Se tem alguma abordagem assim? Olha, o que toda vez que a compaixão for acionada, ela deve vir com uma ação. Nós lemos aqui alguns textos, né? Nós lemos o texto de Mateus, capítulo 9, que Jesus se compadece da multidão porque percebe que a multidão estava perdida e sem pastor. Imediatamente, Jesus ele dá um comando. Então, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, peça ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Isto é, há uma necessidade, eu me compadeço dela, mas imediatamente eu vou agir em relação àquela necessidade que eu estou vendo. Então, a compaixão não é algo que eu simplesmente me identifico e deixo do jeito que está. Tem um texto muito interessante também, em Romanos capítulo 12, verso 1, fala que por compaixão nós devemos transformar esse mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com esse mundo. Então, a compaixão de Deus manifestada em nós, para que nós não nos conformemos com esse mundo. Qual é a ação imediata? Transformá-lo, né, pelo nosso entendimento. Então, sempre a compaixão, ela vai ter que, para ser a compaixão, e não apenas dó, não apenas piedade, ela vai ter que acionar uma medida. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 14, verso 14, que diz que Jesus viu a multidão, se compadeceu dela, e ali Jesus curou a todos. Então, naquele momento, Jesus gerou uma ação. Então, a compaixão, ela tem que gerar uma ação. Tem a identificação, não é apenas a identificação. Eu me identifico, sim, mas o que eu posso fazer? E há sempre alguma coisa que eu posso fazer. Assim como aconteceu logo depois, quando ele diz nesse texto que viu a multidão e se compadeceu, e logo depois vem a multiplicação. E a multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Então houve uma ação. O Senhor Jesus, olha, os discípulos, o Senhor já está escurecendo e manda o povo embora. Manda o povo embora. Não é? Cada um por si. Aí Jesus se compadece de novo do povo. De novo, ou seja, o povo está aqui desde cedo e não tem nada para comer. O Senhor disse, resolva vocês. Dê a eles o que comer, né? Dê a eles o que comer. Senhor, mas onde é que a gente vai achar pão para essa quantidade de gente? Não é? Então, assim, ele despede eles vão caminhando, eles vão comendo alguma coisa. Então, assim, mais uma vez vem a ação de Deus e trazendo, então, a questão da multiplicação dos pães e dos peixes. Agora, uma questão que eu quero trazer aqui é a respeito, muitas vezes, da compaixão, a falta de compaixão dentro das famílias. Por exemplo, com os casos, por exemplo, de enfermidades da alma que as pessoas têm. Vamos pegar um exemplo muito prático, que é a questão da depressão, por exemplo. Tem alguém na família que está vivendo a realidade da depressão, não é quer dizer que tenha depressão, mas está vivendo a depressão. E muitas vezes dentro da família não existe compaixão a respeito disso. Né? Muitas vezes a própria família traz um peso sobre a vida da pessoa, dizendo, levanta daí, né? Para de bobagem, frescurinha sua, sabe, se esforça, sabe, não existe uma compaixão até mesmo para entender o que as pessoas estão passando, as dificuldades que a pessoa está tendo e a luta que ela está passando, muitas vezes para poder enfrentar a situação que ela está, ou qualquer outra situação, em termos de um abatimento, em termos de situações muitas vezes de alto flagelo, onde as pessoas querem muitas vezes trazer, se punir a respeito disso. Até esse tema a gente já abordou aqui durante tempo bom, a gente falou sobre isso, a questão do alto flagelo. Então, muitas vezes, quem está em volta não tem a sensibilidade, não tem a compaixão. Agora, o pior disso tudo, Jean,
não é a questão meramente dentro da família, mas muitas vezes dentro da própria igreja, né? Muitas vezes tem pessoas que se deparam com insensibilidade de líderes, insensibilidade de membros, insensibilidade de pessoas relacionadas à célula, que muitas vezes não têm a devida compaixão para com aqueles que estão passando por necessidades as mais diversas, né? Então, isso que a gente precisa, na realidade, trabalhar e permitir que essa janela do nosso coração possa ser aberta para que a ação da realidade do Espírito Santo de Deus possa nos envolver e nós possamos ser, então, verdadeiramente esses agentes de restauração, esses agentes de cura e, como diz a palavra de Deus, do nosso interior, ou seja, fluir rios de água viva. E os rios de água viva passam pela compaixão, não é? Passa pela compaixão. Muitas vezes eu penso que a gente precisa identificar os níveis das necessidades para que a gente consiga socorrer as pessoas, porque nós temos muitas vezes um problema de querer nivelar todo mundo por igual, né? Você está num ambiente e aqui todo mundo deve receber o mesmo alimento. Né? E quando você pensa no que a palavra fala, por exemplo, um contexto interessante para a gente ilustrar aqui, foi o período pessoal de Israel no deserto, quando Deus fornecia o maná para eles. Né? Era o mesmo maná, era o mesmo pão, mas o pão vinha para cada família de acordo com o tamanho da necessidade da família, né? E a igreja, eu penso que a igreja hoje, a igreja cristã, ela precisa saber medir a necessidade das pessoas. Às vezes a pessoa ela não está querendo uma cesta básica, ela até precisa de uma cesta básica, mas a cesta básica não é a prioridade dela. Mas a prioridade dela seria uma cura da alma. Mas a igreja quer demonstrar compaixão dando cesta básica e às vezes eu até acho que num tom muito mais de responsabilidade social do que de cumprimento, manifestando o reino de Deus na vida daquela pessoa, entende? Muito mais a ação social até, porque compaixão tem muito a ver com a ação social também, né? A ação social é um instrumento da compaixão, como você falou. Tem que ter compaixão e a reação logo em seguida, né? Mas nós temos que nos preparar para aprender a medir as necessidades das pessoas, a identificar as necessidades das pessoas, né? Porque senão você dá uma injeção na pessoa para uma coisa e não é aquilo, né? Você fornece um recurso e não é aquilo. E aí a pessoa continua faminta, sedenta e não tem o problema resolvido. E aí a gente fala assim, mas eu fui tão compassivo com ela, né? Uma coisa muito interessante, Jean, que quando a gente olha para a pessoa de Jesus, Jesus, ele se compadecia, ele realmente tinha compaixão. E a gente não tem dúvida nenhuma disso. Os textos são muito claros, a ação dele é muito clara. Mas Jesus em nenhum momento deixou de confrontar. É essa palavra que eu queria falar. Entendeu? Então, mesmo ele se compadecendo, quando a pessoa chegava perto dele, ele gerava um confronto. O que queres que eu te faça? Né? Então, por exemplo, aquele cego nas portas de Jericó que clamou por misericórdia. Jesus se compadeceu dele. Mas quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele, o que você quer? Você que está aí pedindo esmolas, você quer continuar vivendo pedindo esmolas? Ou você quer sair dessa vida? Então isso tem muito a ver com a misericórdia, com a ação social. Muitas vezes nós fazemos a ação social, mas a ação social ela não é, na realidade, uma atitude de compaixão. Exatamente. Porque a necessidade da pessoa é uma e nós estamos fazendo outra. Então, esse confronto, muitas vezes, ele é necessário. E a gente, quando confronta, ou você que se sente muitas vezes confrontado, não é porque o outro não está te entendendo, é porque ele entendeu a sua necessidade. E está tendo compaixão de você. E por compaixão de você, quer que você entenda. Exatamente. Nós temos nós temos duas perguntas, né? Eu vou fazer a que chegou aqui primeiro pelo Cat, que a pessoa não se identificou, e a pessoa pergunta exatamente até que ponto devemos ter compaixão das pessoas. E ela cita o exemplo
dizendo que ela se mudou, ela diz assim, olha, eu me mudei de uma cidade para vir morar com a minha irmã em BH para que ela não continuasse sozinha. E ela simplesmente não quis. Agora eu frequento a Lagoinha e gostaria de me mudar para perto da igreja, mas me sinto culpada em deixá-la só. Ou seja, e ela pergunta, até que ponto devemos exercer a compaixão? Eu creio que parte da resposta você já deu, que é a questão do confronto. Isso, deixa eu dar aqui no texto do Salmo 86:15, eu creio que vem a outra parte da resposta, diz assim, ó, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Interessante. Então, é em verdade. Então, uma coisa interessante aqui respondendo essa pergunta, primeiro que sentimento de culpa já não tem nada a ver com a situação. Eu creio que você se prontificou, se dispôs a ajudar a sua irmã, não houve a receptividade, então não é responsabilidade sua, não é? Ou seja, você se disponibilizou, vir para cá, morar, para ficar perto da irmã, para ajudar. Ela não quis a sua ajuda, então, pronto, você fez a sua parte. Ou seja, a parte da sua irmã seria de aceitar essa ajuda e pelo menos ter um pouco, te honrar a respeito disso. Não houve essa honra, então não existe sentimento de culpa. O que te impede de você vir morar perto da igreja? Eu não vejo problema nenhum. Não só a honra, mas a própria aceitação, o pastor Rogério falou mais cedo, né? Não houve aceitação. Então você não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem. Primeira coisa para que a sua compaixão realmente consiga gerar fruto é que o outro queira ser ajudado. Agora, é importante você estar sempre próxima, não necessariamente dentro da casa com ela, mas estar sempre próxima, percebendo né, a abertura dela para esse momento, porque com certeza esse momento vai chegar. Né? É interessante, Jean, porque a pergunta que você fez, quando eu devo ter compaixão? Até que ponto? Eu devo ter compaixão sempre. Agora, a minha compaixão vai, inclusive, me levar a afastar em determinado momento. Claro. Entendeu? Então, se eu ficar perto, eu vou causar mais mal. Então, por compaixão, eu me desloco. Entendeu? Por compaixão, eu me afasto. É o caso do pai que disciplina o filho com a vara, né? Ele faz isso não para vingar do filho, mas é por compaixão do filho, para que o filho não se torne um delinquente. Exatamente. Então, o caso mesmo do filho, da parábola do filho pródigo, né? O pai sabia que o filho não estava pronto para gastar, para usar a parte dele da herança, mesmo assim ele deu. Mas quando ele deu, ele esperou e recebeu o filho de volta. E aí sim ele recebeu o filho inteiro, né? Não um filho que estava perto. O filho transformado. Exatamente. Né? Então, em determinados momentos, nós precisamos entender que o confronto é necessário, o afastamento às vezes se torna necessário para o crescimento, né? Para a própria cura. Então, a gente precisa ter essas estratégias do Espírito Santo. Então, podemos dizer que a compaixão transforma. Exatamente. Né? Uma outra pergunta que não chegou foi da Ticiane de Campos, no interior de Minas, e ela disse que ela teve uma decepção amorosa e ela não consegue se resolver nessa situação. Né? Como é que a compaixão pode ajudá-la nesse caso? Compaixão? Bom, pelo menos foi o que eu entendi da pergunta feita por ela através do nosso diretor. Sim. Ela precisa primeiro se compadecer de si mesma. De si mesmo, porque é meio difícil ver essa compaixão por aqui, por esse aspecto. Eu acho que ela precisa realmente, tem que começar por ela, né? Essa compaixão. Porque uma coisa assim, importante a gente entender isso, é que muitas vezes as pessoas ainda têm vínculos emocionais com outras pessoas e muitas vezes usa isso para, querer ter a atenção das pessoas, para poder suprir as suas carências. E muitas vezes esses vínculos, eles são extremamente prejudiciais.
pegando aquela pergunta da pessoa que não se identificou por conta da sua irmã, muitas vezes é uma forma de manipular, eu preciso de alguém próximo de mim e tal, mas quando você se disponibiliza, na realidade isso traz, a pessoa ela quer viver sozinha, quer tomar suas decisões, suas escolhas, houve a compaixão do outro lado, mas em contrapartida da outra parte, não houve compaixão. Na realidade, não houve um reconhecimento do esforço da outra pessoa, porque ela quer muitas vezes continuar fazendo as suas escolhas e tomando as suas decisões.